E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa série Histologia Animal, mais especificamente agora tecido conjuntivo propriamente dito, estamos falando sobre a saga do tecido conjuntivo, falando sobre os processos agora de cicatrização, ok? Para conhecer mais, aproveita o momento, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe e comente e bora para o vídeo. Cicatrização. Os fibroblastos, que são as principais células do tecido conjuntivo, se reúnem, se modificam e adquirem a capacidade de se contrair, o que fecha a lesão. Ao final do processo, a cicatriz contém apenas fibrócitos inativos originados dos fibroblastos, fibras compactadas e uns poucos vasos sanguíneos em processo de atrofiamento. Resumidamente, é isso que acontece num processo natural do corpo chamado de cicatrização. Seguindo nos tipos celulares, vamos agora para os macrófagos. São células grandes com forma ameboide, originadas pela diferenciação de um tipo de glóbulo branco do sangue, o chamado monócito. Clica aqui no card que vai aparecer para vocês aqui células sanguíneas. A gente já estudou o tecido sanguíneo em vídeos anteriores, ok? Elas fagocitam ou pinocitam restos de células mortas ou agentes infecciosos que penetram o corpo. Fagocitar, capturar partículas de origem sólida. Pinocitar, capturar e englobar partículas de origem líquida. Ok? Fagocitose, pinocitose. São os macrófagos que participam da regressão da mucosa uterina, tanto na menstruação quanto após o parto. São eles também que, englobando e digerindo restos de fibras de células, participam desses processos. Ok? Mastócitos. São células globosas com núcleo central e esférico e citoplasma repleto de glândulos. Citoplasma repleto de grânulos. Acumulam heparina e histamina. Vamos lá, heparina possui propriedades anticoagulantes. Histamina resulta da modificação do aminoácido histidina, que é o principal agente ativo dos processos alérgicos e inflamatórios. Vamos lá. Inflamação. Quando agentes infecciosos invadem os tecidos e desencadeiam uma inflamação. Os mastócitos liberam histamina, que aumenta o fluxo do sangue e drenagem no local inflamado, facilitando o acesso dos macrófagos, células que nós acabamos de falar. Reação anafilática são reações alérgicas. O mastócito é a principal célula responsável por essa reação. Ao entrar em contato com um alérgeno, substância estranha, os mastócitos são estimulados a se ligar a eles e liberam grande quantidade de histamina. Reação anafilática. Continuando, se os alérgenos entrarem diretamente na corrente sanguínea da pessoa, a reação anafilática pode ter grande amplitude, e essa grande amplitude é chamada de choque anafilático. A histamina liberada em grande quantidade no sangue é a principal responsável pelos sintomas de choque anafilático. Quais são os sintomas? Taquicardia, queda da pressão arterial, inchaço da glote, na laringe, diarreia, vômitos, etc. Pode levar à morte e deve ser tratado imediatamente com injeções de adrenalina, substância que combate os efeitos da histamina. Quem são os principais agentes participantes do processo de choque anafilático? Picadas de insetos, ingestão de alimentos, rinite, conjuntivite, etc. Pode levar à morte e deve ser tratado imediatamente com injeções de adrenalina, substância que combate os efeitos da histamina. Ok? As picadas de insetos, a ingestão de alimentos, a rinite e a conjuntivite são os principais responsáveis por reação anafilática. Próxima célula, plasmócitos. São células ovoides com núcleo esférico, especializadas em produzir imunoglobulinas, que constituem os anticorpos. Então, anticorpos participam de mecanismos de defesa do corpo, combatendo substâncias estranhas ou micro-organismos que penetram nos tecidos.
Próxima célula, célula adiposa. Sintetizam substâncias lipídicas e armazenam em um vacúolo central, fazendo com que o citoplasma e o núcleo se desloquem para a periferia da célula. São de forma arredondada. As células adiposas não se dividem. Células mesenquimatosas indiferenciadas, ou mesenquimais. São células alongadas, dotadas de alta capacidade de multiplicação e diferenciação. É originária do mesoderme, tecido ou folheto germinativo, ou tecido embrionário. São células multipotentes, capazes de originar diferentes células dos tecidos conjuntivos, fibroblastos, células adiposas, condroblastos, que são células do tecido cartilaginoso, e osteoblastos, que são células do tecido ósseo. Tecido conjuntivo denso fibroso. É o mais consistente que o frouxo, mas não tem forma definida. Há fibras entrelaçadas que conferem resistência e elasticidade. Acompanha a forma do órgão do que faz parte. Constitui as cápsulas envoltórias de órgãos internos como rins, baço, fígado e testículos. Possui fibras grossas orientadas paralelamente, o que o torna bastante resistente e pouco elástico. Constitui os tendões e os ligamentos. Tecido conjuntivo denso fibroso. E aqui nós temos as representações do tornozelo. E aqui é a representação da região do joelho. Ok? Vendo que realmente é um tecido bastante resistente. Chegamos aqui agora no tecido conjuntivo adiposo. Tecido conjuntivo adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo. Tem uma predominância de células adiposas, que a gente chama de adipócitos, encontradas isoladas ou em pequeno grupo no tecido conjuntivo frouxo, em torno de 20 a 25% do peso corporal na mulher e no homem de 15 a 20%. Maior depósito corporal de energia, a gente chama de triglicerídeos. Funções: fornecer energia, modelar o corpo, absorver choques, isolamento térmico, preencher os espaços entre os tecidos e atividade secretora, porque ele é considerado também um órgão endócrino. Aqui nós temos o processo de formação da célula adiposa. Então temos a célula mesenquimatosa. Ela sofre uma diferenciação na sua linhagem unilocular. Nós temos aqui o adipoblasto unipotente, o pré-adipócito. Seguimos na diferenciação que depende de hormônios do crescimento, glucocorticoides e triiodotironina, adipócito imaturo, adipócito maduro. Numa outra linhagem, a chamada multilocular, adipoblasto também unipotente. Agora nós temos, ao invés de pré-adipócito, adipócito multilocular, diferenciação, temos aqui a célula adiposa, ok? A célula mesenquimal, a mesenquimatosa, ela dá origem a os tipos celulares do tecido conjuntivo, ok? Lembrando sempre que dependendo da linhagem, pode ser uma célula multilocular ou unilocular. Significa dizer que a gordura ela vai ficar localizada em vários espaços no citoplasma e aqui na unilocular em praticamente uma área bem avantajada, que a gente chama de estrutura unilocular na célula adiposa, mostrando também que o seu citoplasma e o núcleo ficam bastante restritos em espaço e em tamanho, quando nós temos um adipócito do tipo unilocular, onde toda essa gordura vai ficar concentrada em um só espaço, em uma só região. Tá ok?
Então, temos tecido adiposo, adipócito unilocular, tecido adiposo comum, amarelo ou unilocular, e o tecido adiposo pardo, também chamado de multilocular. Olha aqui, mais uma vez, um quadro mostrando aqui uma lâmina, mostrando aqui as diferenças entre o adipócito unilocular e o multilocular. Ok? Variedade do tecido adiposo comum, amarelo ou unilocular. Então você vê aqui nitidamente o que a gente chama de septo conjuntivo ou do tecido conjuntivo. Você vê que os adipócitos eles são bem numerosos, bem grandes, células grandes, com um acúmulo bem significativo em um ponto, em uma região do citoplasma de gordura. O segundo, o chamado tecido adiposo pardo ou multilocular, onde nós temos aqui uma fitomicrografia do tecido adiposo pardo de um recém-nascido. As células contêm gotículas de gordura de vários tamanhos. As células estão muito concentradas e seus limites são difíceis de distinguir. Ok? Tecido adiposo comum amarelo ou unilocular, cor branco amarelada, presente em adultos. Panículo adiposo, relacionado muito à idade, ao hormônio sexual. Adipócito, células grandes, com forma esférica, isolada, poliédricas. Tecido concepto e tecido conjuntivo suporte para a nutrição. Então vejamos, os triglicerídeos armazenados têm a seguinte origem: absorvidos da alimentação e levados até os adipócitos como quilomicrons. Essa é a forma. No fígado, lipoproteínas de baixo peso molecular, chamado VLDL. Nos capilares do tecido adiposo, os quilomicrons, juntamente com as lipoproteínas, passam pela ação da chamada enzima lipase lipoproteica, produzida nos adipócitos, e são convertidos em ácidos graxos ou ácidos gordos na tradução e glicerol, que é um álcool. Citoplasma nas moléculas de triglicerídeos e deposição, síntese nos adipócitos a partir da glicose. Então é assim que se dá o início do processo de armazenamento da origem dos triglicerídeos ou triacilgliceróis. Ok? Veja. Quando necessário, os triglicerídeos armazenados são hidrolisados. Acontece o que a gente chama de lipólise, a quebra dessa gordura. Processo desencadeado pelo neurotransmissor chamado noradrenalina. Ok? O tecido adiposo unilocular também é órgão secretor, órgão endócrino dinâmico. Vejamos. Essa é a lista de hormônios secretados durante o metabolismo. Aqui nós temos, por exemplo, também o processo de deposição e remoção de lipídios, tá? Primeiro, os triglicerídeos são transportados do intestino e do fígado sob a forma de quilomicrons e de lipoproteínas, VLDL. Nos capilares do tecido adiposo, as lipoproteínas atacadas pela lipase lipoproteica libertam os ácidos gordos ou ácidos graxos e o glicerol. Os ácidos gordos ou ácidos graxos e glicerol difundem-se para o citoplasma do adipócito e vão formar os triglicerídeos, onde vão ficar armazenados. Número 4, noradrenalina estimula os receptores adrenérgicos que ativa a adenociclase, formando o chamado AMPC. O AMPC ativa a lipase sensível e os hormônios. Acontece aqui a hidrólise dos triglicerídeos. O tecido adiposo pardo ou multilocular tem uma cor característica, uma cor escura, vascularização e uma grande concentração de mitocôndrias, localização no recém-nascido e muito reduzido ou bastante reduzido nos adultos. Aqui nós temos uma célula adiposa multilocular e vejamos, terminação do sistema nervoso simpático, vesículas sinápticas, mitocôndrias,
termogenina, que não gera ATP e sim energia na forma de calor, e as chamadas gotículas lipídicas. E esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, comente e até a próxima.